meu ministério de cantor, né? Mas em rápidas palavras, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Eu dormi pouco hoje, fui dormir às 6:30 da manhã e confesso aos irmãos que aqui está tão gostoso que o sono vem, mas não consegue rebater. O pastor Wesley está quase dormindo ali, o olho dele está pequeno já. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto sagrado, eu vou ser rápido nas minhas palavras. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? Amém. Eu confesso aos irmãos que eu conheci Jesus ainda muito novo, devido àquilo que aconteceu da separação dos meus pais. A minha mãe conheceu a Jesus e eu frequentava uma igreja e essa igreja não tinha esse desejo pela busca do Espírito Santo, do Pentecoste, e eu cresci um jovem numa igreja que eu ficava do lado de fora. Eu tinha meus 12, 13 anos de idade, ficava do lado de fora da igreja e era muito legal para mim, porque ali eu conversava com as moças, conversava com os rapazes, e era muito bom, que o culto passava muito rápido, e eu não tinha tido um encontro com Deus. E meu primeiro encontro com Deus foi com 14 anos de idade. Deus falou comigo e daquele dia a minha vida começou a mudar. Eu tive uma segunda experiência aos 17 anos de idade, onde eu estava orando ao Senhor dentro do meu quarto, e eu clamava pela presença do Espírito Santo, eu clamava para que Deus pudesse fazer algo na minha vida, e o Espírito Santo me visitou dentro do meu quarto, e a minha vida teve uma mudança radical. Eu estava orando esta manhã, quando ainda não estava dormindo, e eu falava com o Senhor sobre esta vigília. Eu dizia: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo, o Senhor vem revelar ao meu coração. E eu tive uma visão, e o Senhor me mostrou, e eu sabia da visão que era um monte muito alto na Suíça. Eu não sei se esse monte existe ou se é simplesmente uma visão. Eu não posso ficar muito perto, porque eu sou mestre para derrubar as coisas, E nessa visão eu via um monte muito alto na Suíça, e esse monte estava repleto de água. De repente eu vi esse monte se desfazer de uma parte, como se fosse uma represa. E essa represa, caindo, liberava aquela grande quantidade de água. E quando as primeiras gotas começavam a cair no chão, subia como algumas plantas que começavam a nascer. E eu não entendi o que era aquilo, e o Senhor revelou ao meu coração que, como eu estou ouvindo desde o início também sobre avivamento, sobre poder, sobre o céu, sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida nessa nação, eu vi, e o Senhor falou comigo, que aquela água era o começo de um grande mover dele sobre essa nação. Eu não entendia o que eram aquelas plantas que começavam a nascer, e Deus disse para mim que aquelas plantas que estavam começando a brotar eram pessoas que Ele iam levantar para suprir as necessidades financeiras da casa do Senhor. Nós sabemos que a maior dificuldade de fazer missão aqui hoje é financeira. Nós sabemos o que as igrejas passam, o que nós pastores passamos nesta área, e nós temos a convicção de que um grande mover de Deus vai começar a acontecer. E quando nos deparamos com Jesus dizendo aos discípulos sobre poder, eu derramarei sobre vós poder. Poder. Esse poder é essencial para a nossa vida, para cumprirmos com o chamado que o Senhor tem para nós. E eu gostaria que você dissesse para o irmão que está do seu lado, se tiver alguém dormindo, por favor, pisa no pé dele. Amém? Amém? Amém. Com muito carinho, pisa no dedão dele. E quando eu gostaria de falar, que você dissesse para o seu irmão
mão assim: Deus. Eu sei que são 2 da manhã, mas você pode falar mais forte. Deus ainda tem uma porta para você abrir. Talvez você se alegrou e dizendo: pastor, eu estou precisando mesmo de uma porta de trabalho, eu estou precisando de uma porta financeira, eu preciso de uma porta de moradia. Mas não é isso que eu quero dizer para você. Essa porta que Deus tem para a sua vida, diante de uma palavra profética e revelada para você aqui nessa noite, é aquilo que Deus está te chamando para um novo relacionamento com Ele, para que você possa entrar dentro do grande mover que vai começar a acontecer nessa nação. Se você segue a Jesus, Jesus vai te honrar. Algumas pessoas podem dizer: pastor, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer a diferença na sua vida, porque sobre a sua vida Deus vai derramar poder. Aleluia! E esse poder vai fazer a diferença por onde quer que você passa. Você não é fraco porque você tem o poder de Deus na sua vida. Alguns podem dizer: pastor, mas eu não consigo, pastor, eu tento, mas está tudo tão difícil para mim. Ei, meu querido, você talvez nessa noite pode dizer: pastor, é tão difícil para mim, a minha vida, a minha história nessa nação, que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Pastor, se eu te contasse a minha vida, quanto sofrimento, quantas tristezas tenho passado. Ei, meu querido, não sei qual tipo de sofrimento que você tem passado. Eu também já passei por muita coisa na minha vida, mas eu não fiz uma aliança com aquele que perde, eu fiz uma aliança com aquele que vence. Aleluia! É isso que faz a diferença na nossa vida. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Nesse contexto, quando fala de poder, no grego significa, a palavra poder no grego significa dínamos. E sabe o que é isso? É a mesma palavra que vem derivada para a nossa vida de dinamite. Deus está dizendo para mim, para você: eu vou derramar sobre você um poder tal que os homens ainda não criaram, porque ninguém, quando se fala de energia, quando ninguém ainda conseguiu criar, inventar um motor que funcione com energia própria. Ou vai precisar da eletricidade, ou vai precisar do combustível, do diesel, vai precisar da energia solar, da energia nuclear. Mas Deus está dizendo para mim e para você: quando você entender o que eu tenho sobre a sua vida, eu vou derramar um poder sobre você. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ser um gerador de poder. Aleluia! Deus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ali presentes, 500 pessoas presentes, Deus chama eles e diz: vou usar vocês como uma dinamite neste mundo. E quando dizer minhas testemunhas, não estava dizendo de ser testemunhas, de sair daquele dia e dizer assim: vou pregar o Evangelho, vamos ganhar alma para Jesus. Não é isso que Jesus estava dizendo, ainda que isso é muito importante. Ele estava dizendo: vou encher vocês de poder, para que vocês sejam verdadeiros mártires. Pessoas que entreguem a sua vida com coragem para aquilo que está para acontecer. O mundo ainda não conhecia o poder do Espírito Santo. E Jesus convida aqueles homens a se prepararem, porque tinha uma grande comissão pela frente. E eles precisavam daquele poder, daquela força de ser usado para que o mundo pudesse conhecer o que Deus pode fazer com o homem que se entrega totalmente a Ele. Aleluia! É uma entrega sem reservas. E quando eu digo que Deus ainda tem uma porta para você, sabe o que eu quero dizer para você? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Quando se fala de batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas, eu me lembro quando eu ainda era jovem, com 14 anos de idade, e orava ao Senhor e dizia: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu via a igreja falando em línguas, a mocidade que falava em línguas, os adolescentes que falavam em línguas, e eu dizia: Senhor, eu quero esse poder. Hoje em dia nós brincamos com o poder de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele te encheu, não foi para alegrar o seu coração. Ele te encheu, não foi simplesmente para mudar a sua vida, mas Ele te convida a fazer o que Ele tem preparado para esta
Aleluia. Você não saiu do Brasil para ficar rico na Suíça, porque você já viu que isso é difícil. Você não saiu do Brasil para reclamar da Suíça. O que eu vejo de crentes dizendo: um dia eu vou embora e tomara que uma bomba exploda nessa nação, porque eu não quero saber disso. Deus te trouxe aqui para você ser um missionário nessa nação. Aleluia. Deus te trouxe para trazer mudança nessa nação. Através da sua vida vai ter mudança. Você não é uma doméstica qualquer. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você não é um trabalhador qualquer. Você é cheio do poder do Espírito Santo. Quando a igreja do Senhor entender o poder que tem na vida, a igreja vai ser diferente. Os vizinhos vão ser diferentes. No trabalho vai ser diferente. Temos uma unção, temos um poder, e precisamos despertar para esse poder. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, você não chegou, não alcançou o máximo da espiritualidade em Cristo. Ser batizado, ser cheio do Espírito Santo é uma porta que se abre. E essa porta se abre para que Deus possa se revelar a você de uma forma mais intensa e mais profunda. E Deus abre essa porta e diga: meu filho, entre, porque tenho revelações para o seu coração. Tem muita gente que é batizado com o Espírito Santo, já fala em línguas estranhas, dá pirueta, sabadeia no poder e diz: eu sou o máximo, eu já sei de tudo. Não foi para isso que Deus te encheu. Foi para te dar novas revelações, para que na sua vida tenha crescimento, para que possamos ser uma voz profética nessa nação. Temos que ser cheios ao ponto de renunciar ao pecado e viver para Cristo. Como o caso de uma irmã que eu ouvi a história. Ela tinha um marido muito cruel, esse marido era muito ruim. E ele chega em casa e diz: hoje você não vai para a igreja, porque eu tenho que bater em você hoje. Ela olha para ele, cheia do Espírito Santo, e diz para aquele homem: olha uma coisa, você pode me bater, e ainda que eu esteja no chão toda machucada, se eu não conseguir andar, eu vou arrastando para a igreja. Ele olha para sua mulher e diz: não tem problema, eu vou rasgar suas roupas, eu vou jogar fogo nas suas roupas, e você não vai para a igreja. Ela olha para ele e diz: nem que você foi enrolado no lençol, mas eu vou para a igreja. Aleluia. Aquele homem vai na gaveta, pega um trilhão, coloca na cabeça da mulher e diz: e agora o que você vai fazer? Ela olha para ele e diz: se você apertar o gatilho, eu vou para o céu, mas se você não apertar, eu vou para a igreja. Aleluia. Ousadia. Não precisamos dos melhores cantores, precisamos de cantores cheios do poder. Aleluia. Não precisamos dos melhores pregadores, precisamos de pregadores cheios do poder. Aleluia. É o céu que faz a diferença, é o céu que muda, é o céu que te capacita. Tem muita gente dizendo: Senhor, eu quero ser um missionário, Senhor, eu quero vender os meus CDs, quero vender as minhas fitas, quero ficar famoso. Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar quantos DVD você vendeu, quantos CD você vendeu. Ele diz: não apareça perante mim de mãos vazias. O dom que Deus tem te dado é para a mudança. O resto é consequência. Aleluia. Pastor Wesley contava um testemunho, né, que Deus soprou o nome dele e colocou ele na Rede Globo, irmão. Bonito desse jeito na Rede Globo. Não foi porque ele fez um CD bonito, não é pelo DVD bem produzido, é porque Deus viu nele um dom. Ele abriu o coração e Deus não usando. Amém. Deus te encheu para fazer a diferença. Aleluia. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Tem outros irmãos ainda para dar continuidade. Eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, a fraqueza vai embora. Quando
ser cheios do Espírito Santo. Estamos falando de algo que vai impactar a nossa vida. Eu morei na Itália por alguns anos e eu vi pessoas chegando muito bem, felizes, dizendo: eu vim somar na obra, eu vim evangelizar, mas daqui a pouco estavam afastadas da igreja, estavam fora da igreja. Deus enche-nos de um poder, de uma graça, é para fazermos a diferença. Salvação é o dom de Deus para o mundo. Espírito Santo é o dom de Deus para a igreja. E quando eu valorizo o poder do Espírito Santo, tudo tem de mudança na nossa vida. É quando eu entendo que a palavra que diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente, é uma palavra de mudança. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Você que está desenganado pelos médicos, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Alguém me perguntou qual é a diferença do cristianismo com os muçulmanos. Eu disse: é porque a gente tem um Deus vivo e que quando a gente ora, Deus faz milagres. A única coisa que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é a manifestação de Deus na nossa vida. A palavra que pregamos é verdadeira, então temos que acreditar nessa palavra, uma palavra que funciona. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Não sei se tem alguém enfermo, mas coloque a mão se tiver. Se você tiver que interceder por alguém em casa, faça isso. Mas vamos utilizar o poder que essa palavra tem sobre a nossa vida. Uma palavra de mudança, uma palavra que funciona. Com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Flua em nosso meio nesta noite, Espírito Santo. Eu repreendo o espírito de enfermidade em nome de Jesus. Aonde for que você esteja alojado, eu te repreendo em nome de Jesus. Você que não falava em línguas estranhas, porque pensava que você estava afastado de Deus, volte a falar nessa noite e conserte a sua vida em nome de Jesus. Deus tem te chamado para uma grande obra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O inferno não pode ouvir este nome. O inferno estremece ao ouvir Jesus. Os anjos se prostram e a igreja adora quando ouve este nome. Opera Espírito Santo nessa noite com poder, com unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra na casa deste irmão e aonde era trevas, Senhor, traga luz nessa noite. Tira os filhos da rebeldia, o marido do álcool, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus para fazer a diferença. Do início estamos recebendo, mas amanhã é que vai fazer a diferença. Não é vir para a vigília para se alegrar, mas é para que no dia seguinte possamos ter uma diferença no nosso interior, para que a segunda-feira seja uma bênção, para que a terça-feira seja um momento de comunhão. Na quarta-feira estou adorando ao Senhor. Na quinta-feira estou prostrando diante do Senhor. É para isso que Deus te chamou. É para que cada dia da sua vida seja um dia de vitória. Vocês vão receber poder vindo do alto. Jesus está dizendo: eu não chamei você com uma energia qualquer. Eu não coloco em você um entendimento qualquer. Eu estou preparando você para ser uma dinamite. Acende a dinamite, meu querido, e fica perto para ver o que vai acontecer. Jesus disse: eu trouxe você, te enchi de poder, para que você cause impacto por onde você passar. Senhor, te rendo graças e louvor, ó Pai.
Dando graças e louvor, Senhor. Espírito Santo de Deus, repreenda. Repreenda os demônios dessa nação. A Suíça pertence ao Senhor Jesus. O Senhor só tem colocado o pastor Heraldo aqui, ó Pai, como uma dinamite nesse lugar. E é por isso que os demônios tentam, mas não conseguem, ó Pai. É pelo poder e a unção. A unção, Pai, que faz a diferença. Pai, o Senhor tem colocado os colegas de ministério em todas as partes da Suíça como uma dinamite, Senhor. Que nas nossas igrejas, Senhor, a manifestação do Teu Santo Espírito venha a ser contemplada no rosto de cada irmão. Em nome de Jesus, Senhor, que esta igreja possa causar impacto em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Se prepare, irmão, para daqui a pouco os cultos passar na televisão traduzido em alemão, meu querido, em nome de Jesus Cristo, para ver o mover de Deus na igreja. Se prepara, pastor. Deus vai começar a levantar pessoas. Deus vai começar a levantar pessoas. E eu quero assistir de camarote, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Só que o seu de é diferente. Quando começar a assistir o culto do pastor Rodrigo pela televisão, ele vai passar nesse alvo. Se prepare para um grande mover de Deus. As barreiras serão quebradas. E Deus vai derramar com uma forte unção. Comece a falar com o seu patrão de Jesus. Você vai ver Deus levantando pessoas que você não imaginava para fazer doações para a obra do Senhor, a fim que a Suíça seja alcançada pelo poder e pela manifestação